Oi, gente! Na dica da Jana de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a diferença dos tipos de açúcar. Eu tenho aqui alguns tipos de açúcar e eu vou explicar para vocês o que é um, o que é outro e as utilidades deles. Eu sou Janaína Skonik e na dica da Jana de hoje a gente vai falar sobre açúcar. O primeiro açúcar que eu tenho aqui é o açúcar mascavo. Esse açúcar é o menos processado, vocês podem ver pela cor dele, então ele não passou pelo processo de refino, ele é mais integral, né? Então por isso ele tem essa corzinha marrom. Entre ele e o próximo a gente teria o demerara, que eu não tenho aqui, que é como se fosse o cristal do mascavo, tá? Na sequência, eu tenho o açúcar cristal, que é o açúcar, olha só, que é todo cristalizadinho e grosso. Então parece que eu tenho ou um sal grosso ou parece que eu tenho cristais mesmo de açúcar na minha mão. Esse aqui já passou por um processo de refino, mas não foi tão processado quanto os outros que a gente vai mostrar ainda. Esse açúcar, esse tipo de açúcar, que é o açúcar cristal, é o açúcar que a gente usa mais para fazer caldas e para fazer receitas que a gente precise de mais elasticidade. O mascavo a gente utiliza mais em receitas mais integrais. Depois a gente tem o açúcar refinado comum, que mesmo no Brasil, em alguns estados a gente não tem, mas aqui no Sudeste, Sul e Sudeste a gente encontra. Então esse é o açúcar refinado, é como se a gente tivesse pego o açúcar cristal e processado. Aí a gente ficou com um açúcar mais fino. É o que a gente utiliza em receitas de bolos, biscoitos, para adoçar chás, cafés, o que a gente utiliza normalmente ou usualmente na sua cozinha e nas suas preparações. Depois a gente tem dois açúcares que são chamados de açúcar de confeiteiro. Os dois são chamados de açúcar de confeiteiro, que são o glaçúcar e o açúcar impalpável. Qual a diferença desses dois? Primeiro, para a confeitaria a gente precisava de um açúcar fininho para que a gente pudesse polvilhar sobre as sobremesas, sobre os doces e ficar com aquela camada de açúcar bem fininha sobre os doces. Então se criou primeiro o glaçúcar, que é uma versão mais processada do açúcar esse aqui refinado comum. É como se a gente pegasse esse açúcar refinado e batesse no liquidificador. Então fica um pó mais fininho, mas sem adição de mais nada, só açúcar. Mas esse açúcar aqui, como a gente pode ver, olha só, dá para visualizar, ele forma algumas pedrinhas, porque ele tem o açúcar puro, então ele absorve umidade e forma essas pedrinhas. Aí a gente precisava de um açúcar ainda mais fino, para preparações que ficassem mais tempo expostas, preparações que a gente não sentisse essa areinha ou essas pedrinhas que o açúcar tem. Para isso se criou o açúcar impalpável. Mas o impalpável é como se a gente pegasse o açúcar e processasse novamente, batesse mais um pouco. Ele ficou um pó tão fino, que a gente não conseguiria pegar, palpar, por isso o nome impalpável, que não se apalpa. Para que a gente consiga pegar esse açúcar e para que ele não forme pedrinhas que a gente não consiga desfazer, já pensou um açúcar tão fino que se formar uma pedra a gente não consegue mais desfazer essa pedra? Esse é o impalpável. Então, para que não forme essas pedrinhas, foi adicionado a esse açúcar amido de milho. Então, o açúcar impalpável é um açúcar bem fininho, também é de confeiteiro, mas com adição de amido. Para esses dois, a gente vai depender da preparação que a gente tem. Eu prefiro utilizar o glaçúcar do que o impalpável quando eu tenho preparações que não vão ser cozidas, e o impalpável eu prefiro utilizar ou para abrir pasta americana ou para preparações que eu vou levar para o fogo, para que a minha preparação não fique com sabor forte de amido. Dessa forma, a gente apresentou alguns tipos de açúcar para vocês, tem muitos outros ainda, muitas outras formas de apresentação de açúcar, mas com essas vocês já conseguem ter uma ideia de como, quando e onde vão utilizar cada uma delas. Gostou da dica de hoje? Quer ficar por dentro dessa e de muitas outras que ainda estão por vir? Então fique ligadinho nas minhas mídias sociais que todos os dias tem dica nova para você. Até amanhã!